Salmos, capítulo 43. Salmos, capítulo 43, versículo 3. Aí pode deixar o meu fundo aqui, aí coloca a Bíblia só embaixo mesmo. Vamos lá. Salmos, capítulo 43, versículo 3. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Vamos orar mais uma vez. Orar é sempre bom. Deus, ministra a tua verdade sobre nós nessa noite, Pai. Estamos buscando a verdade da palavra de Deus e queremos que essa verdade reine sobre a nossa vida. Nos ajude nessa sexta-feira, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu comecei fazendo uma introdução, na verdade, numa pregação que ela nem virou Em Busca da Verdade, mas ela era uma introdução porque eu decidi fazer essa série orando em casa antes de vir para o culto. Então eu tinha um sermão e eu acabei escrevendo outro sermão momentos antes de vir para a igreja. E aí eu acabei pregando um outro assunto para introduzir essa série de mensagens. E eu falei um pouco sobre pós-verdade. Afinal de contas, nós estamos vivendo a era da pós-verdade. Você pode procurar aí no Google, não estou inventando essa palavra nesse termo. Você pode procurar aí e você vai encontrar o significado de pós-verdade, tudo aquilo que a gente tem vivido por causa que estamos na era da pós-verdade. O caos social que a pós-verdade tem causado nos nossos dias é algo sem precedentes. Nós estamos na época das fake news. Nós estamos na época onde as pessoas confiam mais em correntes de WhatsApp do que em jornalismo profissional. Tudo isso tem acontecido e a gente está vendo isso aí diante dos nossos olhos. Tá ligado? E aí, depois dessa introdução, nós então falamos sobre a confiabilidade da palavra de Deus. Não é verdade? Como a Bíblia é um livro confiável. A Bíblia é o livro mais confiável do mundo, meu irmão. E essa parada aqui não foi parar na sua mão por acaso. Esses dias, o meu brother me contou uma história de que alguém chegou nele e contou para ele que a Bíblia foi escrita numa caverna, que juntou uma galera e se escreveu numa caverna. Eu nunca tinha ouvido uma brisa tão alta quanto essa. Essa é a mais da hora de todas, que a Bíblia foi escrita numa caverna. É maravilhoso, mano. Existem vários episódios de caverna na Bíblia, mas isso não significa que a Bíblia foi escrita numa caverna. Até porque a Bíblia não foi escrita por uma só pessoa, nem por um grupo que estava ali reunido, mas foram vários e vários profetas e vários autores no decorrer do tempo, conforme Deus ia se revelando ao seu povo e se revelando a nós. Então a Bíblia, ela é o livro mais confiável do mundo. A Bíblia, ela é a nossa regra de fé e conduta. A Bíblia é a palavra do próprio Deus. Então quando você lê a Bíblia, quando você vê aqui o que está escrito, é Deus falando com você, tá ligado? Então você tem que confiar nisso daqui e crer, porque a aplicação da palavra de Deus para a sua vida é de 100%. Todas as situações que você estiver passando, tudo que estiver acontecendo na sua vida, antes de qualquer coisa, coloca a palavra de Deus na frente. Coloca aquilo que está escrito aqui como padrão para você, e assim você não vai errar os seus passos. Um dos versículos que a gente falou foi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu amo esse versículo. Esse é um versículo que eu falo para mim mesmo todos os dias, porque esse versículo ele fica na minha cabeça e eu gosto demais desse versículo, demais mesmo. Depois disso, nós falamos um pouco sobre Deus e sobre a existência de Deus, e falamos sobre como, na verdade, crer em Deus é altamente mais plausível do que o ateísmo, e como, na realidade, o ateísmo é uma resposta covarde aos problemas da humanidade. Como a sua vida seria completamente sem sentido
Se Deus não existisse, não tivesse te criado, e se Deus não tivesse te feito com o propósito que Ele te fez. Perguntas que nós sempre fazemos: de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, qual é o sentido da vida, só obtém resposta no Senhor Deus. Sem o Senhor Deus, tudo é sem sentido, e se sem o Senhor Deus, tudo se torna sem sentido, logo, nada é certo ou errado. Sem a existência de sentido, você aflora completamente todos os sentimentos nihilistas da humanidade, fazendo com que a gente viva uma vida desregrada. O que é nihilismo? As coisas simplesmente não fazem sentido, tudo vai acabar, você simplesmente vai deixar de existir e acabou. Está conseguindo fazer um paralelo com isso e com o que a gente está vivendo nos dias de hoje? O sentimento nihilista domina os dias de hoje, infelizmente. As pessoas dizem que nada faz sentido e que nós somos fruto de poeira cósmica. Não é verdade? Mas deixa eu te falar uma coisa: você não é fruto de poeira cósmica, você foi criado pelas mãos do próprio Deus. Você é a coroa da criação, brother. Deus colocou a mão quando Ele foi moldar o homem, e depois colocou a mão ali, tirou, fez uma cirurgia no Adão, tirou a costelinha quando Ele foi fazer a mulher, quando Ele foi fazer a Eva. Então nada faz sentido sem a existência do nosso Deus. A moral que rege a humanidade, ela existe porque o Senhor Deus a colocou em nós. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o pecado deturpou essa imagem e semelhança de Deus. Mas, mesmo que o pecado tenha deturpado, o Senhor Deus já enviou a solução. E aí a gente entra no outro capítulo da série que pregamos, quando pregamos sobre Jesus Cristo. Porque quem restaura a imagem e semelhança de Deus em você é Cristo. Cristo restaura a imagem e semelhança de Deus em você. Essa semana eu vi um quadro e eu esqueci de mandar a foto para os meninos da projeção. Então eu vou falar, e aí você pesquisa aí no Google depois. Agora não, senão você vai tirar do aplicativo do YouTube. Mas depois você pesquisa. Saiu no The Guardian, se eu não me engano. Mas você pesquisa aí. Um cara tinha um quadro muito top, um quadro muito bem pintado, tá ligado? E ele queria reformar esse quadro. E aí ele mandou um pintor reformar o quadro. Eu não sei quantos anos o quadro tinha, eu não lembro, mas era um quadro bem antigo. Ele mandou então um pintor reformar o quadro. Quando o cara tentou reformar o quadro, pensa que ficou horrível. A pintura ficou simplesmente irreconhecível. Ficou pior que os desenhos de uma amiga minha que gosta de desenhar, que comprou um livro de colorir para ficar pintando em casa, assim. Ela desenha uns desenhos bem ruins, assim, bem zoado. Não, brincadeira. Mas então, presta atenção. Eu fiz um bullying com... Foi uma piada que só eu, o Marco e a Jamila vão me entender, mas amém. Olha só. Desculpa, gente, foi mais forte que eu. Amém. Aí, voltando... Da mesma forma que esse quadro ficou simplesmente irreconhecível quando esse cara mandou reformar, seria a mesma coisa se nós tentássemos nos santificar. Se nós tentássemos recuperar a imagem e semelhança de Deus sozinhos por nós mesmos. Deixa eu tomar uma água que minha voz deu um escapes. Sozinhos por nós mesmos. Seria impossível. É por isso que o Senhor Deus enviou Jesus Cristo. Ele é a restauração, a salvação da humanidade. Você vê um monte de gente falando sobre salvação, restauração das coisas, restauração da cultura, não é verdade? Essa é uma narrativa que está bem forte aí, não é verdade? A restauração da cultura e tudo mais. Deixa eu falar uma coisa. Esse mundo é caído, meu brother. E as coisas só serão restauradas de forma completa quando Jesus Cristo voltar. E aí você vai receber o seu corpo glorificado. Então nós falamos sobre a era da pós-verdade,
a confiabilidade da palavra de Deus, a existência de Deus e o sentido que o Senhor Deus trouxe para a sua vida. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a redenção de todas as coisas que está em Cristo Jesus, que consiste na pessoa de Cristo Jesus. E hoje a minha mensagem é muito simples, mano. Na realidade, é muito simples mesmo. É só tipo assim, concluindo, cerejinha no bolo e acabou. E eu achei que ficou um bolo bom. Achei que foi um bom bolo. Mas olha só, o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com isso que foi falado? Porque a minha proposta não era aprofundar esses assuntos, não era transformar a minha série de mensagens numa aula de teologia sistemática. A minha intenção, ela era despertar a tua curiosidade. Afinal de contas, a série se chama Em Busca da Verdade. Mas essa não é uma busca que eu vou fazer sozinho para você e te entregar de mão beijada. Eu quero que você vá atrás das coisas. Foi por isso que nós falamos tópicos aqui nessas mensagens, e eu gostaria muito que você pegasse essas mensagens depois e fosse atrás. Leia mais sobre a confiabilidade, sobre a inerrância das Escrituras. Leia mais sobre Deus, sobre os atributos de Deus. Leia mais sobre a pessoa de Jesus Cristo, a natureza de Jesus. Busque bons pregadores na internet, gente boa, não os web crente, pregador mesmo, pastor de igreja. Veja essas pessoas falando e faça a sua busca pela verdade que está aqui. Acima de tudo, engole a sua Bíblia, meu irmão, porque a Bíblia, ela não é enfeite para você deixar aberta na mesa da sua casa, no salmo. A Bíblia foi feita para você ler, para você riscar, para você meditar na palavra de Deus, para ela permanecer em você, e assim você coloca as palavras de Cristo em prática. E aí você fala: Davi, o que eu faço agora com tudo isso? Eu vou te dar um pontapé inicial, eu vou cruzar na área, e aí você sobe para fazer o gol, parça. Que chuva abençoada, hein? Glória a Jesus por essa chuva, mano. Vamos lá, espera aí que eu quase perdi o sermão aqui. Olha só, vamos voltar um pouquinho lá na introdução da nossa série e vamos pensar. Eu estava falando sobre os dias de hoje e eu gosto de fazer essa leitura sobre o momento que nós estamos vivendo. Pensa comigo uma coisa. Essa era da informação é algo muito, muito forte. E todo dia você recebe informação de alguma forma, de algum jeito. Todo dia você lê notícias no jornal, certo? Todo dia você vê um blogger falando alguma coisa, emitindo alguma opinião. Todo dia você vê um web crente falando alguma coisa, emitindo alguma opinião sobre algo. Todo dia alguém te manda um áudio, e esse áudio supostamente ele é do doutor tal, do inspetor geral das Nações Unidas, e você escuta e fala: uou, o que está acontecendo? Enfim. E aí você pergunta de novo: tá, Davi, o que isso tem a ver com a pregação? Tem tudo a ver, porque lembra que eu estava falando que eu vou te dar um pontapé inicial, cruzar na área, para você saber o que você vai fazer com isso? Muito simples. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Ele mesmo o disse. Portanto, para você saber se algo é verdade ou não é verdade, se algo serve para a sua vida ou se algo não serve para a sua vida, você precisa passar esse algo por Cristo. Cristo deve ser o filtro das coisas que chegam até você. A palavra de Deus deve ser o seu escudo, a sua proteção, o seu filtro, a sua peneira. Eu posso fazer 1 milhão de analogias aqui diferentes, mas você já entendeu. Aquilo que passa pela palavra de Deus e sai como verdade, serve para você. Aquilo que passa pela palavra de Deus, que passa por Jesus Cristo e sai como mentira, então não serve para você. E você precisa fazer isso mais do que nunca. Sabe por quê? Presta atenção numa coisa. Sabe por que nós precisamos ir em busca da verdade?
Porque em 2020, mais do que nunca, a mentira ganhou uma plataforma. E essa plataforma se chama internet, mídias sociais. Mais do que nunca, a mentira ganhou voz. Porque a internet é uma coisa muito boa, ela deu voz para gente muito boa, mas ela também deu voz para gente ignorante. E normalmente os ignorantes são quem tem mais like, mais view no YouTube, é fantástico. Então é um fenômeno isso que a gente precisa parar e avaliar. Então você precisa ir em busca da verdade da palavra de Deus e não simplesmente aceitar qualquer tipo de informação que é jogado na sua cabeça. Desde uma coisa simples até coisas grandes. Quer fazer um exercício simples? Se alguém falar para você que algo está escrito na Bíblia, pesquisa para ver se está na Bíblia mesmo. Isso já ia acabar com 50% dos seus problemas aí na sua fé, se você pesquisasse e soubesse realmente o que está na Bíblia e o que não está, mano. Uma vez eu vi um vídeo, eu achei fantástico, velho, achei maravilhoso. Eu vou ver se eu acho depois para mandar no grupo do Multi. Mas o cara está fazendo uma ministração, e o cara, ele cita uma frase, se eu não me engano, do Muhammad Ali. Ele cita essa frase como se fosse um versículo. E aí ele chama a banda do louvor e começa a cantar a frase do Muhammad Ali como se fosse um versículo, mano, um texto bíblico, assim como está escrito, e começa a mandar a frase. É maravilhoso, velho, é fantástico. Sabe por quê? Porque esse cara não sabia o que ele estava fazendo, mano. Ele não sabia, ele estava reproduzindo uma frase e ele chutou que era um versículo. Ah, isso aqui é um versículo. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? A gente extrapola os exemplos para você compreender a mensagem. E hoje, por causa da internet, e por causa de 1 milhão de vozes diferentes falando com você, todo mundo está fiscalizando a sua vida, direta ou indiretamente. E você precisa saber como você deve viver mediante a palavra de Deus, não mediante a voz das outras pessoas. Quer um exemplo? Vou trazer alguns aqui. Se você é mulher, você está assistindo esse culto hoje, querem dizer para você como mulher deve pensar, agir, como você deve se vestir. Se você é homem, a mesma coisa. Se você está na escola, eles querem te falar como você deve se comportar na escola, como você deve falar, como você deve agir diante das meninas da escola, como você deve agir diante dos meninos da escola. Está todo mundo o tempo todo falando sobre isso. A cultura bombardeia sua mente e quer falar o jeito que você deve se vestir, como você deve se comportar, como você deve tratar os seus pais. Os ministérios aí afora, tem gente boa, mas também tem gente que não é tão boa assim. Eles fazem músicas e fazem teologia em cima de música, completamente distante da palavra de Deus, e botam você para cantar essa parada. E você canta e acha maravilhoso. Ah, Davi, mas é licença poética. Licença poética sem o fundamento da palavra de Deus, essa poesia não vale para você, mano. E aí os web crentes, eles querem falar para você como você deve ser crente, como você deve se relacionar com o seu pastor, como você deve se relacionar com a sua igreja. E se você não faz isso, você está errado. E aí a galera começa a fiscalizar o seu pensamento, e você tem que expor esse tipo de pensamento na internet, mesmo que você não concorde, porque se você não expor, você não tem like. Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Hoje está todo mundo vivendo nesse tempo louco, e diante de tudo isso, diante de todos esses pensamentos, diante de tantas ideologias que bombardeiam você o tempo todo, ideologia política, ideologia de ensino e por aí vai, tantas coisas que têm acontecido e têm bombardeado, como saber o que é verdade, o que não é verdade? Porque às vezes é tanta informação que a gente fica sufocado, jogado de um lado para o outro.
Você tem que ficar com a palavra de Deus, mano. Você tem que ficar com a Bíblia. E você tem que passar tudo isso pela palavra de Deus. E aí quando você filtrar tudo isso pela palavra de Deus, você encontrou a verdade. E essa busca pela verdade, ela não vai se encerrar amanhã. Ela vai ser diária, irmão, até Jesus voltar. E sabe o que é mais interessante? Como conhecedor da palavra de Deus, presta atenção, como conhecedor da palavra de Deus, como cristão, você precisa não ser só alguém que conhece a verdade, mas alguém que expõe, que divulga a verdade. Porque enquanto 1 milhão de vozes diferentes estão gritando nas redes sociais mentiras, você tem que ser um proclamador. Existe essa palavra, proclamador? Você tem que ser um pregador da verdade. Eu me saí bem nessa. Você tem que ser um pregador da verdade. Você tem que anunciar a verdade. E a verdade, como eu já falei, é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Mas sabe o que é mais interessante? Presta atenção agora. A verdade é uma pessoa, essa pessoa é Jesus, e Jesus possui uma mensagem. O Evangelho, Jesus possuía uma pregação, e essa pregação tem um resumo em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, presta atenção, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Presta atenção, a pregação de Jesus é arrependimento de pecado e creia no Evangelho. E eu já falei 1 milhão de vezes, Evangelho significa boa nova significa boa notícia. E a boa notícia é, Jesus Cristo veio, morreu por você, ressuscitou, e agora Ele te promete a vida eterna, se você reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Criador de todas as coisas, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem de Jesus, essa é a verdade. E essa verdade, deixa eu te falar um negócio, essa verdade ela não muda, essa verdade ela é eterna, essa verdade ela não é adaptável, porque o Evangelho ele não é politicamente correto, e nós não vamos encaixar o Evangelho em ideologias. O Evangelho é a verdade absoluta, a pregação do Cristo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E essa mensagem não é politicamente correta. O Evangelho é pé na porta, o Evangelho é pedrada. Ou você se arrepende, ou você muda de vida, ou você não se converteu, meu irmão. Essa é a pregação, era isso que Cristo falava: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a pregação de Jesus Cristo, a pregação de João Batista, a pregação dos apóstolos. E por que nos dias de hoje essa pregação tem sido mudada? Não, chega. Nós não vamos moldar a verdade a um tempo para que o Evangelho pareça mais bonitinho, mais politicamente correto e mais aceitável. Não. Porque o Evangelho, meu irmão, ele vai causar duas reações: ou ele te espanta ou ele te aproxima. E nessa noite, Jesus Cristo está te aproximando, Ele está te trazendo, porque Jesus Cristo te ama, porque Jesus Cristo quer salvar a sua vida. Ele já fez tudo, você só precisa crer e entregar a sua vida para Ele. Cadê a galera do Ministério de Louvor? Em nome de Jesus. Voltando aqui. Então, creia no Evangelho. Os tempos podem parecer maus, mas a verdade do Evangelho é aquilo que vai transformar as vidas das pessoas. Não existe pregação do Evangelho sem arrependimento, sem mudança de vida. E essa é a verdade.
Que você possa, todos os dias da sua vida, buscar a verdade, e somente a verdade da palavra de Deus. Viva para Jesus Cristo, custe o que custar. Porque a gente uma vez fez um evento, e o tema desse evento era Jesus Cristo, razão para viver ou morrer. E é um slogan que a gente usou, muito bonito, muito massa, muito legal, mas que se nós não vivermos, não passa de uma frase estampada numa camiseta. É tempo de viver o Evangelho, porque a quarentena e a pandemia virou desculpa para crente desviado fazer o que quiser, falar o que quiser e viver como se não houvesse um amanhã. Chega. Volte para a verdade da palavra. Volte para Jesus nessa noite. Se comprometa com a verdade. Tenha um compromisso com Jesus. Porque o seu compromisso com Jesus independe de pandemia ou de não pandemia, de quarentena ou não. Feche seus olhos no seu lugar, vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, venha sobre nós. Traga arrependimento nessa noite. Traga transformação, traga mudança. Que nossos corações possam se voltar para Ti, Jesus. Traz aqueles que estão afastados, que estão longe, para perto, Deus. Acende de novo a chama do primeiro amor, Pai. Em nome de Jesus.